podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, edição 46, com o querido escritor Ronaldo Corrêa de Brito, um dos nomes mais significativos, importantes da literatura brasileira contemporânea. Ronaldo, seja bem-vindo. Eu queria começar lhe perguntando, como é de praxe desse podcast, que situação, que fato dos últimos dias ou das últimas semanas lhe chamou a atenção. Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Tudo bem? Prazer grande estar aqui conversando com você. Nossa atenção é chamada a cada minuto por um novo escândalo, um novo temor, algo que nos tira o sono, que nos tira de um lugar de conforto. Aliás, não há, ultimamente, lugar de conforto. Nós estamos sempre num lugar desconfortável. Eu tenho lidado, pelo fato de ser médico, com a questão da postura médica, de um modo geral, dos médicos e das sociedades médicas. Quando eu digo sociedades médicas, digo Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, os sindicatos dos médicos, as associações médicas brasileiras, que ao longo desse ano de pandemia teve uma postura muito alinhada com o Ministério da Saúde, com o governo de Jair Bolsonaro. Assumiu uma postura anticientífica, uma postura anti-ciência, contra as evidências mostradas por todas as revistas científicas no que diz respeito à Covid-19, a essa pandemia, e preferiu ficar com esse obscurantismo assumido pelo nosso Ministério. Há 2 dias saiu uma matéria no Jornal Estado de São Paulo, em que o presidente do Hospital Einstein se posiciona e diz que a ciência foi atropelada aqui no Brasil e, por conta disso, houve um grande prejuízo, um grande atraso no tratamento e na prevenção dessa pandemia. Então, eu venho escrevendo sobre isso há 1 ano. Ontem eu publiquei no meu blog, Ronaldo Corrêa de Brito, eu publiquei uma matéria em que digo isso, que há 1 ano eu posto quase semanalmente uma matéria sobre essa conduta dos médicos. Os médicos assumiram um papel de mártires, mas mártires individuais, são pessoas que estão à frente do tratamento, do enfrentamento, do cuidado dos pacientes portadores da Covid-19. São pessoas que sofrem de ansiedade, de pânico, sofrem do terror do contágio, do medo do contágio, morrem, adoecem. Mas, no entanto, a esperada postura dentro de um plano político, social, de atuação coletiva, ela é imensamente conservadora. Os médicos, de um modo geral, eu diria que em torno de 90% ou mais, eles e suas associações, Conselho Federal de Medicina, Conselhos Estaduais de Medicina, associações médicas, sindicatos, estiveram alinhados com esse governo. E tem demorado muito a deixar a defesa de coisas completamente já negadas, desaprovadas, condenadas, sem nenhum sentido, como, por exemplo, a prescrição do aplicativo do Tratcov, que é o uso da hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina e a doxiciclina a pacientes infectados com coronavírus. Bom, então, recentemente, o presidente do Conselho Federal de Medicina publica um documento em que ele se posiciona a favor da vacina, finalmente, e em que ele defende que o médico tem que manter o seu livre-arbítrio para usar ou não essas drogas. Veja que insanidade. O presidente da instituição máxima,
Aí, então, 5 ex-presidentes e acho que 12 conselheiros do Conselho Federal de Medicina mandam uma carta exigindo um posicionamento. Ele se posiciona, então, depois dessa carta, embora eu diga que a posição dele não tem nada a ver com a carta, é que ele não cedeu por medo ou por pressão. Mas, então, no entanto, ele não faz o corte. Ele se mantém fiel ao erro. Ele se mantém fiel ao erro para se manter politicamente aliado a esse governo. Então, isso é uma coisa que me diz respeito, porque, além de intelectual, além de escritor, dramaturgo, eu sou médico. Eu estou em medicina desde 1970. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1970. A partir de 1973, eu já passo a trabalhar em hospitais. Em 75, eu já passo a fazer um internato, ou seja, viver dentro de um hospital. E, a partir daí, minha vida toda foi dentro de hospitais, cuidando de pacientes. Há 2 anos, me aposentei em plena saúde, em pleno vigor, num momento que eu achava que estava no melhor de mim, como profissional, porque eu não aguentava mais o embate com os meus colegas, sobretudo durante a campanha de eleição de Jair Bolsonaro e após a sua eleição. Ontem eu mudei de bairro, mas continuo na zona oeste de São Paulo. Eu saí de Perdizes e agora estou aqui em Alto de Pinheiros. E lá em Perdizes as manifestações contra o Bolsonaro eram bem frequentes. E aqui eu ainda não vi nenhuma das pessoas gritando, se manifestando, talvez porque não tenha chegado uma oportunidade como já aconteceu lá em Perdizes. Mas ontem a gritaria aqui me impressionou bastante com a saída no momento em que no Big Brother Brasil saiu a Carol Conká. E eu fiquei assim pensando, caramba, as pessoas não se manifestam politicamente com essa euforia que resulta de uma eliminação de um participante do Big Brother Brasil. Tem uma leitura crítica em relação a esse programa, eu acho que ele é nocivo no seu formato, na sua condução, mas eu fiquei refletindo um pouco nessa perspectiva do primeiro bloco do nosso podcast, como é uma figura forte, como é essa artista, uma mulher negra posicionada com seus defeitos, com seus problemas, ela chama para si uma antipatia geral do país num programa em que a perversidade, a maldade, o se colocar egoisticamente em relação ao outro faz parte da pauta, né? Tanto que você tem aí, pelo que eu acompanho das notícias, pessoas que ganharam esse programa com a postura mais condenável possível, e agora uma mulher negra, mas enfim, eu não acompanho, não posso falar, só queria colocar isso que me chamou muita atenção, era já bem tarde da noite, as pessoas gritando na rua pela eliminação dessa artista brasileira. Nós fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, com a presença do iluminado Ronaldo Correia de Brito, e no segundo bloco nós vamos poder, então, de uma forma mais caótica, explorar as virtudes, as idiosincrasias do nosso convidado especial. Até! Podcast de modo geral. Olá, vocês do futuro. Estamos aqui no segundo bloco do podcast de modo geral, onde a conversa é mais solta, mais caótica. Eu queria dizer, Ronaldo, que você é uma das pessoas que mais me impressiona no meio literário, não só pela obra, e quando eu lhe assisti pela primeira vez, foi num festival literário, eu já tinha lido Faca, seu trabalho que saiu pela COSAC, mas eu fiquei impressionado com o modo como você articulava uma série de elementos como mestre, como professor, como médico, como escritor, como cineasta, dramaturgo, uma visão tão geral que, digamos assim, já é notável, mas não apenas isso, a maneira articulada como você concatenava todas essas perspectivas
que fazem parte da sua vida. Fico imaginando que, de alguma forma, em alguma dessas atividades, você se sinta mais em casa. Nós já falamos sobre medicina, inclusive você já fiz uma rápida consulta com você uma vez na Bienal do Rio de Janeiro. Você me deu um conselho que foi precioso. Eu tinha quebrado o braço andando de skate, você me deu uma dica preciosa na época. Fiquei pensando assim, poxa, olha o entusiasmo do Ronaldo, do médico Ronaldo Correia de Brito. Não é menor que o entusiasmo dele de escritor. Então, eu fico imaginando na sua cabeça algum sentido, alguma ordem de filtro de leitura do comportamento brasileiro, da sua biografia, da atualidade, das suas inquietações, seja organizado. E eu queria te perguntar assim, como você faz para lidar de maneira tão exitosa com todos esses Ronaldos que há? Eu me diverti. De fato, eu me lembro. No único hospital, eu trabalhei 40 anos, imagine. Fui diretor médico. Lá nesse hospital também era um dispensário de tuberculose. Imagina um hospital que chegou a ter 1.200 leitos para pacientes com tuberculose. Um dos meus plantões, por exemplo, uma única noite eu assinei 9 atestados de óbito. Você imagine o que é você passar a noite assistindo pessoas morrerem. Não posso me queixar que minha vida, em qualquer lugar onde eu estivesse, ela não tivesse a sua dinâmica. Eu acho, se eu fosse me definir, eu sempre vou me definir com um adjetivo, eu diria que uma das coisas que mais me representam é a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso. Eu tenho uma imensa curiosidade em relação ao mundo e às pessoas do mundo. Eu tenho uma imensa curiosidade em relação aos ofícios, aos trabalhos. Uma curiosidade enorme às vozes que me chegam e às narrativas. Então, eu sou um escutador de narrativas. Você compreende? E eu sou sempre uma pessoa que estou me linkando com pessoas, com vozes. Estou sempre trazendo para junto de mim, para a minha narrativa, as histórias das outras pessoas. Estou sempre agregando. Compreende? Então, por exemplo, eu vou contar uma história que está nesse livro, A Arte de Torrar Café. Eu estou no hospital trabalhando, eu trabalhei com pacientes psiquiátricos, pacientes alcoólatras, pacientes usuários de droga, pacientes com quadros neurológicos graves, com paralisia cerebral, pacientes clínicos, e, ultimamente, eu era clínico assistente, sim, pacientes de pneumologia, e com pacientes de ortopedia. O personagem do meu romance, meu último romance, Dora Sem Véu, é um personagem que eu acompanhei durante 3 meses, diariamente. E, quando eu estou escrevendo um romance, a personagem se vira para se dirigir a uma pessoa e, de repente, responde ao meu paciente. Eu nunca imaginei que esse rapaz iria virar um personagem meu. Mas o que é que acontece? Estou eu escutando esse rapaz, que tem uma história incrível, narrativas incríveis, era uma figura. E, então, é preciso que alguém fale. E a personagem se vira, olha, e quando olha é ele. E ele fala. E aí as narrativas dele jorram, e ele vira o personagem principal do romance. É muito incrível esse processo. Mas eu estou exatamente me colocando, tentando responder a pergunta que você me faz. Como é que as coisas acontecem comigo? Está entendendo? Acontece exatamente assim. Eu vejo alguém e digo, você quer trabalhar comigo? Às vezes eu nem sei. Trabalhar comigo pode ser no espetáculo Baile do Menino Deus, que eu faço lá no Marco Zero há 18 anos, que emprega 300 pessoas, e que esse ano foi um filme. Baile do Menino Deus, o filme, 2020. Baile do Menino Deus, 2020, o filme. Fizemos um filme, foi a primeira produção desse tamanho este ano no Recife, com uma diretora bastante conhecida pelo seu trabalho, que é Tuca Siqueira, e um diretor muito conhecido, que é o Pedro Sotero, que fez O Som ao Redor, fez Bacurau, fez Aquários, muitos filmes, muito premiados, ganhou inclusive Cannes há 2 anos, e foram pessoas que foram formadas dentro desse espetáculo, quando crianças, e que hoje vêm para ser
para filmar o espetáculo, num tempo de Covid, que não é possível realizar lá no Marco Zero, em praça pública, para um público sempre estimado em torno de 70, 80 mil pessoas. Então, a minha forma de trabalho é exatamente assim. Eu passo num sinal, vejo um cara, um malabarista, algo nele me diz, esse cara dá uma boa liga, ele rende. E aí eu vou para o meu carro mais adiante, estaciono, volto. Ei, cara, eu sou fulano de tal, tá entendendo? E assim a gente começa. Várias pessoas foram trabalhar comigo, foram trabalhar nessa circunstância. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho... Tem artistas que hoje estão muito bem profissionalmente, que começaram comigo assim. Eu achei numa escola e levei para dançar comigo. Eu tenho um olho, um faro, um cheiro, uma coisa assim para encontrar pessoas. E isso, para mim, é maravilhoso. Porque essas pessoas me formam, como na técnica educativa de Paulo Freire, ou no discurso de Sócrates, está entendendo? Que é o de perguntar, jamais afirmar, sempre perguntar, entendeu? E ouvir a resposta na própria pergunta. Bom, então estou no hospital, só para terminar o raciocínio, estou no hospital, ouço uns gritos enormes, depois ouço um canto enorme, lindo, majestoso, e vou até lá. É uma senhora de 86 anos, teve uma fratura de quadril, tem escaras, decúbito do tempo que está no hospital sem ser operada, e aí eu me aproximo e pergunto, e que canto era aquele? Ah, meu filho, era um hino evangélico. Quando ela diz é um hino evangélico, eu entrei numa das questões fundamentais do país, que é uma mulher negra que diz que um ponto de terreiro, um ponto de Xangô, como se diz, é disfarçado como sendo um hino evangélico. E aí começamos a conversar. E da nossa conversa sai uma belíssima narrativa. Então, uma belíssima narrativa. Belíssima, daria um romance. Então, tá, né, entre essas narrativas. Mas o que eu quero dizer é que as coisas, para mim, elas surgem na oportunidade. Como vão se colocando? Porque eu traço um caminho para mim, que é o seguinte, eu vou com um objetivo. Mas se eu sou convencido do contrário no caminho, eu mudo. A minha curiosidade é fundamental para isso e a minha abertura para tudo que o mundo me oferece. No romance Dora Sem Véu, tem uma cena tórrida de amor entre justamente esse personagem e a personagem de mais de 60 anos, que é a Francisca, personagem narradora, e aí ela vai contar uma história para ele. Quando ela vai contar a história, de repente eu estou contando uma história da tradição védica, da tradição do Mahabharata, que deve ter 3.000 anos, e que eu acho que é a história mais adequada para ela contar. Eu encontro um pretexto para jogar aquilo. Pô, eu ouvi aquela história me marcou a vida toda. Eu li quantas vezes? 30, 40. Eu vou desperdiçar aquela história. Quem disse que aquela história não está inteiramente adequada para aquela cena? E está inteiramente adequada. Essa sua curiosidade e essa sua abertura, depois que eu te conheci, que nós conversamos, né, com mais calma, antes de uma mesa que fizemos com o Marcelo Rubens Paiva, eu percebi que era uma tremenda segurança, que é, digamos assim, uma marca de autoras e autores que muito talentosos são revestidos de um destemor em relação à sua relação com o novo, com o outro. Eu fico impressionado como escritoras e escritores, da sua importância, são pessoas acessíveis, são pessoas dispostas, entusiasmadas. É incrível. Se eu quiser falar com você, você não leva 24 horas para me responder um e-mail. Isso, com a experiência que já tenho do cenário literário brasileiro e acompanho de perto, você vê jovens autoras e autores, se bem que isso não é uma regra, mas que chegam em algum momento e falar com eles vira uma dificuldade. E também pessoas já de mais estrada também. É mais fácil falar com o Papa, como se diz, né, com o cardeal, do que falar com essas pessoas. Então eu fico imaginando, tem um ganho nisso tudo.
Esse arco que já se detecta na sua existência de tantos anos, com o olhar sensível à realidade brasileira, esse Ronaldo curioso, esse Ronaldo com um olhar de estudante, esse olhar aberto para o que te cerca, ele se afetou em que medida, Ronaldo, com esse Brasil que chega à beira do abismo hoje? Ontem eu li uma matéria que me deixou muito assustado sobre esse projeto do Ministério do Turismo de safarizar a Amazônia. Minha lua de mel, no meio da década de 70, foi na Amazônia, foi andando por aquelas florestas, aqueles rios, foi uma coisa incrível, sem nenhum esquema turístico, nenhum. Mesmo esquema extremamente amador, andando em barco de gaiola. As mulheres dormindo de um lado numa rede, os homens dormindo do outro lado em rede, entendeu? Sem nem dormir junto com a mulher. E isso me assustou muito. Então, eu diria que o que mais me afeta, o que mais me tem afetado, sabe o que é? Eu senti o que eu mais amo nesse país, porque eu nasci no sertão, depois morei no interior, no Crato, num lugar belíssimo, depois vim para o Recife, conheço o Brasil, viajo pelo Brasil, mas eu sinto o país escapando, se perdendo, tá entendendo? Esse Brasil dos Gerais, tá entendendo? Que falava de Guimarães Rosa, ele se desfazendo, se desmilinguindo, usando essa palavra, se esgarçando, ou seja, se rasgando, nas mãos das pessoas mais irresponsáveis e mais insanas. Enquanto você citou o exemplo desse Big Brother da Carol Conká, eu não conheço, não posso dizer absolutamente nada, nem me arriscaria. Mas a semana passada morreu uma das grandes lideranças negras de Pernambuco, um jovem chamado Pitinho da Xambá, que é do Grupo Bongá e que tinha, junto ao Terreiro Xambá, que essa comunidade Xambá é o terceiro quilombo urbano do país, e o primeiro do Nordeste. Então, é uma comunidade incrível. Enquanto eu me sinto honradíssimo em ser aceito dentro dessa comunidade, ir aos toques do terreiro, em ter uma amizade de 30 anos com a mãe desse rapaz, que é lá desse Grupo Bongá, de 40 com o Babalorixá atual, que foi meu aluno quando ele era estivador, com o rapaz que é uma das grandes lideranças brasileiras, o Vitinho da Xambá. Eu gosto de falar de tudo com humor. Então, você veja, uma construção cultural, uma tentativa de emancipação de um povo é completamente negada. Os ganhos tenta ser negado, porque a luta está ferrenha. A luta agora não é moleza. E eu vou lhe dizer, na verdade, nós vivemos durante uns 15 ou 16 anos, ou 12 anos, um certo esmalte sobre o nosso passado colonialista, escravocrata, machista, patriarcalista. Isso parecia, tá entendendo, que estava amainado, que o fogo estava brando. Mas não estava. Pelo contrário, quando deram chance, os escravocratas, que nunca dormiram e nunca deixaram de existir, os colonialistas, que nunca deixaram de ser colonizadores e nem estavam cochilando, os patriarcalistas, todo esse povo faz e volta, entendeu? Com o látego mesmo, entendeu? Volta querendo botar todo mundo no navio negreiro, dentro, e vamos para o açoite, vamos. Mas só que agora, eu não sei,
eu percebo mais resistência, eu percebo mais clareza. Eu acho que agora, pelo menos nesse plano, tá entendendo? Assim, está mais claro, está mais evidente. Esse livro tem algumas dessas narrativas. Aliás, a minha escrita, desde os meus primeiros livros, eu ontem até disse brincando com um amigo, nada disso que está se fazendo ou se falando representa novidade para mim, porque eu sempre escrevi sobre esses temas, porque eles me eram caros e eu fiz com muita delicadeza, muito na reserva, porque eu também sou uma pessoa muito da reserva, de um passo atrás, está entendendo? E dentro do meu mundo, não quero estar. Eu acho que há uma efetividade de trabalho que é possível fazer no dia a dia com as pessoas. Por exemplo, dentro do hospital, digamos, num dos hospitais, está só um, Otávio Freitas, eu trabalhei 40 anos. Quanta coisa eu acho que fiz nesses anos com os meus pacientes, com as pessoas, com os meus colegas profissionais, com as enfermeiras, técnicas, nutricionistas, toda a equipe médica. Eu acho que me assustou essa postura desse governo, me assustou porque parecia um retrocesso ao descobrimento, tá entendendo? Quando Duarte Coelho chegou ali em Igaraçu, tem um braço de mar lá em Igaraçu, e os caetés ficavam lá no morro, e ele botou todos os navios perfilados e, com canhões, destruiu todos os caetés. Entendeu? Encheu os canhões de pedras e pregos. E ontem, eu lendo sobre Mendes Sá, ele tem um relato dele, uma declaração dele mesmo, de que ele bombardeou, acho que os tupinambás, quando eram os índios, no Rio de Janeiro, ou São Vicente, e ele diz que deixou 1 légua de corpos. 1 légua são 6 quilômetros de corpos. Então, assim, eu percebo que esse ódio, essa posse sobre esse assumir a posse sobre o outro, sobre a liberdade do outro, sobre o direito de destruir o outro, de escravizar com baixos salários, com remuneração baixíssima, com negação do direito à saúde, ao trabalho, continua. A postura do atual governo em relação à Covid não difere dos bandeirantes que deixavam camisas de pacientes de varíola para que tribos inteiras se infectassem e morressem. Não é diferente. Não é diferente. Lamentavelmente, não é diferente. Aqui no podcast, nós nunca falamos com nossas convidadas e nossos convidados especificamente sobre um trabalho. Mas, no seu caso, temos de abrir uma exceção, porque esse seu lançamento recente, A Arte de Torrar Café, ele é justamente uma coleção de narrativas que vão além da ficção. Eu queria te fazer algumas perguntas em relação a esse trabalho. Por que a arte de torrar café? A arte de fazer com perfeição algumas coisas. É isto. Porque na minha infância, na fazenda do meu pai e da minha mãe, as torradeiras de café eram pessoas especialíssimas nessa arte de dar o ponto exato. Um pouco mais de fogo, um pouco mais de tempo no caco, e o café queimava e ficava imprestável. Um pouco menos e ele ficava cru, travoso e também estava imprestável. Então, dar o ponto exato é a arte mais difícil na literatura. Seja na escrita do conto, seja do romance. Você, que é romancista, contista, também escreve ensaios, você sabe o quanto é difícil botar e tirar. Botar e tirar, tirar, tirar. Você sabe o quanto é difícil dizer ponto final. Então, a Arte de Torrar Café é a primeira dessas narrativas que fala exatamente sobre vários instantes, como essa de torrar um café no caco, que era feito no Rio, em São Paulo, onde houvesse café, e também aqui no Ceará, onde se plantava café, aqui em Pernambuco, onde se plantava café, e
Fala-se também da arte do arqueiro zen. Em que momento a flecha pode ser solta para o alvo? Quem é que solta a flecha? É o arco? É o arqueiro? Ou é o alvo? No momento, eu que sou um grande frequentador de terreiros, de candomblé, sou um homem de olhar muito, de ficar com a minha cadernetinha ali, com o meu lápis. Então, eu fico atento. Tem uma pessoa dançando, e um filho de santo, e ele vai, ele está cantando. De repente, algo começa a acontecer nele. E, naquele instante, o orixá baixa. E é um instante que o orixá sai. Então, dessa observação, eu passo para a observação da literatura, da arte de escrever. Daí, o livro se chama A Arte de Torrar Café. Você costuma dizer que a literatura é capaz de apresentar verdades que não se realizam nas outras artes. Existem verdades que só podem acontecer na escrita ficcional, na literatura. Você que é um homem múltiplo, é dramaturgo, enfim, cineasta, qual é a sua relação particular com a literatura? Eu te pergunto isso porque já escutei de cineastas consagrados brasileiros em momentos assim de conversa mais próxima, em algum evento, em alguma festa, essa admiração em relação aos poetas e aos prosadores. Nosso querido amigo, que é o Mutarelli, ele sempre comenta o quanto a escrita trouxe para ele uma liberdade que a roteirização de histórias em quadrinhos e o desenhar de histórias em quadrinhos jamais lhe trouxe. Eu queria saber o quão espaço de liberdade é a literatura para você e o quanto você teve de modular ou modificar o romancista Ronaldo Corrêa de Brito nessa coleção aí que você nos apresenta. Olha, são 55 narrativas. Eu acho que, por exemplo, há 3 perfis. Um de uma pintora aquarelista chamada Gita Scharfe, que o Paulo Reckenhoff considera, junto com a Tarsila do Amaral e a Djanira, como as 3 mais importantes para ele, pinturas brasileiras. Uhum. Outro perfil é de um gravador, de uma pessoa que é considerado um dos maiores estilogravadores do mundo, de todos os tempos, Gilvan Samanico. Eu fiz uma exposição dele grande, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, ocupando todas as salas de cima da Pinacoteca. Foi uma exposição que me deu muito trabalho. Eu passei praticamente um ano morando na casa desse artista para trabalhar um conceito de exatidão e expor obras que ele nunca tinha aceitado. Expus lá em São Paulo e expus também no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Então, foi um trabalho de muito aprendizado da exatidão, do corte exato disso. Tá. Ele era um obsessivo, ele morreu. O texto chama Visita ao Artista que Vai Morrer. É a última conversa que eu tenho com ele. É a minha última despedida. Nós fomos amigos durante 40 anos. E depois, um outro texto é um perfil de um artista também muito importante, um italiano chamado Giuseppe Baccari, que, junto com o Pietro Maria Bardi, mas, sobretudo, ele é o criador do mercado de arte do Brasil. Ele foi dono de quase toda a obra de Ismael Neri, foi marchand de Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Portinari, de todo mundo. Um homem importantíssimo, poderosíssimo, que um dia larga tudo e foi morar em Olinda. E que tinha uma biblioteca maravilhosa, 60 mil volumes, foi meu mestre. Sempre tive a sorte de encontrar essas pessoas, elas me acolherem, me trazerem para junto de si, me adotarem. Porque eu fui sempre, além de um bom falador, eu fui sempre um bom escutador. E as pessoas gostam de quem escuta. E aí, então, eu traço um perfil. Eu gosto muito desses perfis. Eu acho que é de um imenso deleite você conseguir traçar o que você acha que é essencial sobre aquela pessoa com quem você conviveu 40 anos em
3, 4, 5 páginas, em relances, frases curtíssimas, entendeu? Palavras ali, pá. Sobre Baccaro, chama-se Baccaro, esse italiano, chama-se Baccaro entre goles de café. Porque eu sou convidado para almoçar na casa de uma pessoa muito rica de São Paulo, grande colecionadora, e entre goles de café, eu vou olhando a imensa exposição que a casa representa. E todas aquelas obras estão, para mim, mortas, porque elas não estão sendo vistas. Elas estão encarceradas ali. Estão encarceradas pela cupidez e pela usura de quem coleciona. Quem coleciona para que os outros vejam é magnífico. Essas pessoas são de uma generosidade. Mas para quem se deleita em ter dentro de casa? Então, isso era tudo que Baccaro criticava e não aceitava. Ele, no entanto, vendia porque precisava vender. E isso é muito bom. Você está compreendendo? E é muito deleitante para mim partir de coisas absolutamente simples, triviais, de uma coisa boba, e entrar num raciocínio altamente complexo. Porque, para mim, tudo tem a mesma ordem de grandeza. Então, a literatura, para mim, talvez... Mas eu não saberia dizer, quando eu estive com o Samico, a obsessão dele em desenhar 120 estudos, fazer não sei quantas provas para durante só ao final de um ano ele finalmente ter a gravura final, não me parece diferente do trabalho do escritor. Eu acho que há igual deleite, há igual sofrimento, há igual obsessão. O que talvez seja melhor na literatura, e aí eu diria que então é esse o deleite da literatura, é que você está sozinho. Você está sozinho. E você sabe exatamente o que é ser um escritor quando você lê. Quando você lê, você está com aquela pessoa, você dialoga, você escuta aquela voz, e você precisa de um silêncio. Quando eu li O Grande Sertão de Guimarães, eu precisava estar só, porque eu chorava, tudo aquilo me dizia dizia respeito demais. E, então, eu passei agora um tempo imenso lendo Kawabata, lendo os contos de Chekhov, e que deleite, meu Deus! Eu entrei nessa alma, entrei nessa filigrana, entrei nesse detalhe, entrei nesse vão. Será que Chekhov imaginou que eu iria entrar nesse vão? Que não foi Thomas Mann, que escreveu talvez o mais brilhante ensaio sobre ele, que entrou nesse desvão, eu também entrei. Ao meu modo, eu também compreendi isso daqui. Isso é fantástico. Isso, acho que a literatura tem. Você, como escritor, como artista, como você olha para a educação? Você já citou Paulo Freire. Como você olha, não apenas como cidadão, mas como um artista sensível que você é e talentoso que você é, como você encara, digamos assim, nessa urgência brasileira, nesse atraso, nessa perversidade brasileira, a ideia de uma arte engajada? Minha neta, ela tem 5 anos e ela gosta muito de balé clássico. Ela já viu muito Coppelia, Gisele, Lago do Cisne. Ela gosta muito de balé clássico, muito. Então, eu precisava que ela visse outras coisas. Então, eu comecei a mostrar para ela os grupos negros de hip-hop e comecei a interessá-la por hip-hop. E ela olhou, e ela é muito inteligente, muito sensível, muito, muito inteligente. E ela começou a me perguntar e a me questionar. Quando foi um dia, finalmente, eu pude trazê-la para o que eu estava querendo que ela aprendesse. Eu mostrei a ela uma companhia francesa
que montou os Índios Galantes, de Rameau. E é um grupo de negros do hip-hop, com cantores líricos e com a música eruditíssima, a música barroca francesa. Foi um impacto para ela aquilo, porque ela conhecia a música de Rameau. Então, mas ela vê essa passagem, essa entrada, isso é muito incrível, esse processo. Então, bom, eu sou aqui de Recife, então você imagine que eu circulei num mundo em que existiu Paulo Freire, que existiu Gilberto Freire, Ariano Suassuna, Osman Lins. Esse povo todo era acessível, tá entendendo? Alberto da Cunha Melo, Aparício Batistão Cabral, Melo Neto. Então, aqui é bem mais próximo do que é, por exemplo, São Paulo, né? E era isso na década de 70, 80, era muito acessível, muito acessível. E aí, o que eu gosto, eu citei Paulo Freire, porque eu gosto da educação que considera a contribuição do aluno, a realidade do aluno, o interesse do aluno, que considera o trabalho de quem vai aprender. Eu já tinha essa questão quando eu era professor de telecurso segundo grau e meus alunos eram estivadores. Eu dirigi durante 3 anos um centro de formação em arte, em dança, em teatro, que era o Centro Apolermi. Esse jovem que eu falei, que morreu semana passada por 37 anos, esse líder do Grupo Bongai da comunidade Xambá, ele foi meu aluno com 17 anos. A vida toda ele me chamou de mestre, ele acha que a vida dele mudou quando ele chegou lá no centro, e aí foi aberto um mundo de possibilidades de criação de ONG, de OCIP, de movimento e de integração de toda a comunidade na criação de uma arte e de consciência de africanidade, etc, etc. Bom, então, sim, sem dúvida, a coisa mais urgente para nós é a educação. Nós estamos nesse estágio em que estamos, justamente pela nossa deseducação. Por exemplo, Guitinho da Xambá não aconteceria com ele, nem com nenhum dos 300 ou 500 membros da comunidade Xambá que frequentam o terreiro Xambá ou que são do Grupo Bongá, que já trabalhou algumas vezes comigo nesse espetáculo Baile do Menino Deus, lá do Marco Zero. Não aconteceria com eles o que eu vi numa manifestação, acho que domingo, no Rio de Janeiro, a favor do deputado Daniel Silveira, que eram umas 20 ou 30 pessoas, assim, um pessoal inacreditavelmente se olhava e pareciam uns alienados, pareciam uns ETs. E no meio deles tinha um negro. Como é que um negro vai defender Daniel Silveira? Isso é falta de educação. Isso tem que ser entendido como falta de educação. Veja, Guitinho era um negro formado em sociologia, a mulher dele formada em jornalismo, e todo mundo lá se precisava ter as reuniões, o nível de conscientização, de cultura, de religiosidade, de aprendizado de música. Então, eu tenho certeza que ninguém da comunidade Xambá iria para uma manifestação a favor de Daniel e não iria pelo orgulho de ser negro e de saber o que significa ser negro. Com essa reflexão poderosa, nós fechamos o segundo bloco do podcast e vamos ao terceiro bloco, em que podemos pensar figura ou situação que inspiraria boa personagem de romance ou conto brasileiro contemporâneo. Até! Podcast, de modo geral. Olá, voltando aqui com o terceiro e último bloco do podcast, com um convidado mais que especial, Ronaldo Corrêa de Brito. Meu caro amigo, que figura,
ou situação lhe inspiraria a criação de uma personagem de conto ou romance brasileiro contemporâneo? Olha, acho que você, Paulo. É um pouco interessante. Olha, eu não sei se toda essa crônica política, todo esse caos brasileiro rende alguma literatura que preste. Os Demônios de Dostoiévski surge do assassinato de um estudante ligado ao movimento de esquerda, ao movimento comunista pré-revolucionário russo. Mas é incrível, aí eles se somam, isso é uma espinha mestra, mas a essa história se somam muitas outras histórias. Talvez a história política sobre a qual eu precisasse raciocinar e talvez até criar, se não um romance, talvez um conto ou uma novela, foi da debandada dos meus antigos amigos comunistas, trotskistas, leninistas, stalinistas, que foram presos, passaram anos presos, e que debandaram dos seus ideais, debandaram das suas convicções, e que chegaram a representar uma cena patética que eu assisti, que foi no aniversário de uma delas, que foi presa até junto com Dilma Rousseff. Era um aniversário, o esposo, os amigos, etc. e tal, e eu vou, porque eu sou amigo desse pessoal desde sempre, e estamos lá, e aquela euforia toda, e de repente a euforia cresce, regada ao uísque, e eles começam a comemorar, porque naquele dia o Sérgio Moro tinha dado mais uma cartada para a prisão de Lula. E eles estavam todos gritando e uivando por isso. Precisaria do gênio de Gogol para criar, talvez, uma comédia como O Inspetor Vem Aí. Porque acho que só dá comédia mesmo. Comédia. Outra comédia é a dessa família pernambucana que está no poder há mais de 50 anos, que são os Arraial de Alencar, e que eram os grandes aliados de Lula e que se transformam nos aliados de Aécio Neves, nos aliados contra Dilma, que votaram pelo impeachment. E, quer dizer, esses jogos, isso tudo dá ou filme pastelão ou dá comédia. Ontem reli Macunaíma, de Mário de Andrade, estou relendo Guimarães Rosa, relendo autores brasileiros, e percebo quanto uma geração buscou um perfil de nacionalidade, um perfil de povo e, sobretudo, uma alma brasileira. Eu acho que eu sou um cara em franca extinção, entendeu? Um intelectual que fatalmente está condenado a desaparecer muito rapidamente, porque eu ainda me pauto muito por essa pesquisa, essa busca dessa intimidade e dessa grandeza que se revela no aparentemente obscuro. Eu tenho novamente convivido com pessoas que administram, que fundaram bibliotecas comunitárias. Por estar em contato com várias pessoas que têm essa atividade, têm essa missão, eu fiquei imaginando que um perfil, um protagonismo de uma pessoa que funda uma biblioteca comunitária e mais que administra e mantém viva a ideia de uma biblioteca comunitária daria um grande romance, não apenas um conto, mas um grande romance brasileiro, sobretudo nesse cenário de pandemia, em que as bibliotecas comunitárias, a maioria esmagadora delas continua funcionando e, de alguma forma, se consegue a circulação, né, de obras que podem mudar a vida de quem tiver a sorte de lê-las e preenchendo aí todas as questões e dificuldades
e desafios dessa pandemia, porque, como você muito bem disse, tem uma interlocução aí generosa entre o que está escrito e quem lê. Eu concordo muito quando se diz que o olhar político e a transformação e a própria poesia está na leitura, né? É claro que a obra tem que ter o seu valor, mas quando você analisa agora, por exemplo, né, uma obra do Chekhov, enfim, né, você vê o que é o encanto, né, dessa reprodução, né, dessa análise da leitura que foi feita. Isso que renova o trabalho literário, isso que mantém a literatura viva. Então, com essa consideração, nós fechamos aqui o podcast 46 com a presença iluminada de Ronaldo Correia de Brito. Muito obrigado, meu mestre, muito obrigado, meu caro amigo. Obrigado a você, Paulo. Muito obrigado. Foi um prazer. Até a próxima. Podcast, de modo geral.